Agora você confere o nosso boletim direto da redação da Diário TV, do Jornal Diário de Teresópolis, trazendo todo o nosso trabalho aqui do jornalismo para informar você sobre o que de mais importante acontece em Teresópolis e região. E a gente começa falando desse problema recorrente nessa época aqui de inverno. O calor veio com força nesses últimos dias e, com isso, mais queimadas têm sido registradas em Teresópolis, não só pela força da condição do tempo, né, da baixa umidade, de folhas secas, mas também pela ação do homem, pela ação de pessoas que cometem essa irresponsabilidade de colocarem fogo em seu quintal, colocarem fogo em lixo e, mais uma vez, foi registrado moradores aí de Vargem Grande registrando mais um incêndio em floresta, em vegetação. E essa situação é preocupante, né? Porque os bombeiros precisam se desdobrar para atender esse caso. Não foi o único, né? Nesta sexta-feira, além desse caso, um outro também foi registrado. As pessoas estão filmando, estão registrando e também denunciando. Então, você vê aí que o morador registrando, as fuligens caindo no quintal e realmente é preocupante. Então, você que verificar uma situação de alguém que está cometendo esse tipo de crime, porque é crime causar incêndio, causar fogo, colocar fogo no quintal aí, que causa esse incêndio, esse crime ambiental, denuncie para o 193 para os bombeiros, então para o 190 da Polícia Militar, para tentar coibir esse tipo de ação. E hoje em dia está cada vez mais fácil as pessoas registrarem e usarem como prova através do celular, né, as câmeras. Enfim, você que tem esse mau hábito, é bom não continuar, porque só neste ano, nesses últimos meses, nas últimas semanas, várias pessoas foram presas, encaminhadas aí para a delegacia por conta dessa situação. E agora a gente fala de uma campanha muito importante que está acontecendo, que acontece todos os anos, o Setembro Amarelo, que chama a atenção para os problemas de doença mental relacionada à depressão e seus desdobramentos. E com isso, muitas entidades, muitos órgãos ligados a essa questão da psicologia, também da psiquiatria, estão voltados para trazer esse alerta sobre as condições que levam as pessoas a ter esses problemas mentais, esses problemas que causam depressão e muitas vezes até terminam em suicídio, tentativas de suicídio e suicídio. Com isso, o repórter Marcelo Medeiros foi entrevistar o capitão Fábio Pimentel, do Corpo de Bombeiros, já que é um órgão que atende muitos casos desses de tentativas de suicídio na região, né? O 16º GBM atende não só Teresópolis, como municípios vizinhos, e tem uma recorrência nesses atendimentos, já que se o problema não é muito bem tratado logo no começo, vai crescendo e mais casos vão ocorrendo. Então a gente traz agora um trecho da entrevista do repórter Marcelo Medeiros com o capitão Fábio, que tem todo esse balanço dos atendimentos dos bombeiros. Olá, está em curso o Setembro Amarelo, mês de conscientização em relação à depressão. Nos últimos anos, a Diário TV entrevistou diversos profissionais da área de psicologia, de psiquiatria, para falar sobre esse importante tema e hoje vamos ouvir outro profissional que também atua, mas, infelizmente, na fase final, na fase mais crítica, quando acontecem as tentativas de suicídio. Para falar sobre o tema e apresentar estatísticas relacionadas a ele, o capitão Fábio Pimentel, do 16º GBM, o quartel de Teresópolis. Olá, Fábio, muito obrigado pela participação. Nós que agradecemos demais, né? Porque é o que eu sempre falo aqui para vocês, que para a gente é muito importante, muito gratificante quando nós podemos atuar de forma preventiva, né? Esse tipo de ocorrência que ceifa centenas de milhares, né, de vidas anualmente, né? Então, o que a gente puder contribuir, né, com informações, com dados reais, né, e com as experiências que os nossos bombeiros têm também, para que isso possa contribuir numa campanha de prevenção, a gente está aqui para isso, tá bom? Muito obrigado. Pimentel, olhando aqui os números aqui de atendimento do quartel, percebi que houve, infelizmente, um crescimento grande, né, nos últimos 5 anos. De 2016, 2 casos de ocorrências, e no ano passado, o último número fechado, né, anual, 20 ocorrências, né, um crescimento preocupante aqui em Teresópolis. Exatamente, a gente tem reparado isso aí, isso já é um objeto de estudo, né? Desde a época lá da tragédia, que a gente tem
observando que essa curva ela vem aumentando, às vezes varia um pouquinho, né, tal, mas de uma forma geral, assim, de uma forma mais bruta, realmente vem aumentando, né, e é o tipo de coisa que a gente não pode deixar passar, né, o que está ocorrendo, né, quem é o nosso público, né, então esse gráfico que nós enviamos, né, que eu vou ver até se eu disponibilizo isso aqui, né, se a gente vai disponibilizar isso aqui, inclusive para a imprensa divulgar, né, como está sendo feito aqui agora, ele revela muitas outras nuances, né, que pouca gente sabe também. Analisando outro ponto, né, falando, detalhando esses números, eu percebi também que o maior número, né, a maior parte das ocorrências envolve o público jovem, né, de 20 a 29 anos, cerca de 24%, esse público, 20 a 29, e depois, logo em seguida, 30 a 39 anos, mais 20,4%. A juventude, infelizmente, sendo aí a principal afetada com a depressão, com as tentativas de suicídio. Né? Exatamente, assim, e é triste e curioso que essa faixa etária, ela na verdade, ela corresponde a aquela que é mundial, né? Então, eu estava vendo aqui agora, lá no site do Centro da Valoração da Vida, né, que é justamente essa faixa etária de 20 a 29 anos, que é a mais acometida a nível mundial, né? Que é justamente o que a gente chama, né, da geração Z, né, que é aquela geração que já nasceu conectada, né, com a internet, que tem um fluxo de informações muito maior que as outras gerações, né, passadas, que só vai ser superada possivelmente pela geração alfa, né, que são aqueles nascidos após ali o ano de 2010, mais ou menos. Então, é uma classe de pessoas que realmente está sendo muito acometida e a gente tem que estudar por que isso, né? Daí você conferiu um pequeno trecho dessa conversa do repórter Marcelo Medeiros com o capitão Fábio Pimentel, do 16º GBM, ele que cuida dessas estatísticas do nosso quartel, que cuida de Teresópolis e região. Então é muito importante tratar desse assunto, não só no Setembro Amarelo, né, mas é um assunto por o ano todo. E é preciso que as autoridades cuidem muito bem disso, que as autoridades, principalmente a Prefeitura e a Secretaria de Saúde, desenvolvam um atendimento especializado melhor para dar um cuidado, como a gente pode ver pelas estatísticas, é muito importante que isso seja feito o quanto antes para dar atendimento a esses problemas, né? Porque muita gente acaba achando que é frescura ou que é algum outro tipo de coisa, mas não, é sério, é muito grave e precisa de cuidados. E essa entrevista que você conferiu, esse trecho, é uma parte apenas da entrevista completa que você vai conferir na programação aqui da Diário TV. Então, fique ligado aqui na nossa programação que durante ela você vai conferir essa entrevista do Marcelo Medeiros com o capitão Fábio Pimentel, falando sobre esse assunto, Setembro Amarelo e os atendimentos do Corpo de Bombeiros. Agora, outro assunto super importante nessa época de pandemia da Covid-19 que está assolando o mundo, né? E Teresópolis com números crescentes de registro de casos, números crescentes também de internações. Então, a gente tem mais uma informação importante que a Prefeitura, antes tarde do que nunca, né, decidiu ampliar sua testagem aos postos de saúde. Então, a partir de agora, os postos de saúde do município passam a oferecer o teste para a Covid-19. O atendimento é restrito para crianças e adolescentes, gestantes e idosos, e em todos os casos é preciso apresentar sintomas e ser avaliado pelo médico antes que seja realizada a testagem. As gestantes e puérperas, mulheres que tiveram bebê recentemente, poderão fazer o teste durante as consultas de rotina. Informações adicionais com a Secretaria de Saúde. O telefone 2741-2015. 2741-2015, telefone da Secretaria de Saúde, para você ter mais informações. Então, está aí uma boa notícia para a população, né? Decorridos tantos meses, a gente vem falando, vem salientando que essa forma de abranger, de atingir, né, de fazer a prevenção, estava precisando dar uma melhorada. Ainda não é o ideal, mas pelo menos já é feito algo a mais, né? Muita gente já vinha falando que a testagem devia sim chegar aos postos de saúde, afinal, eles estão em todas as áreas aí do município, então por que não facilitar o acesso à população?
Pelo menos então você já está sabendo dessa informação, os postos de saúde vão começar a fazer os testes para a Covid-19. É uma preocupação, né? A gente vê esses dois temas aqui, são situações que falam bem da situação do aumento populacional de Teresópolis. A gente tem que cuidar muito disso. É uma matéria que a gente trouxe essa semana a respeito do IBGE, que fez a estimativa populacional de Teresópolis, que o município vem crescendo a uma taxa de 3 a 4 vezes mais do que municípios de Petrópolis e Friburgo. Para você ter uma ideia, segundo essa estimativa do IBGE, daqui a uns 3, 4 anos, Teresópolis já vai ter uma população maior do que de Nova Friburgo. E a gente está crescendo nessa taxa tão grande, nessa incidência, crescimento populacional, que acaba causando uma demanda muito maior nos serviços públicos. Tanto é, como a gente está falando do Setembro Amarelo, do atendimento dos bombeiros, do atendimento da saúde, como também nesse caso da Covid-19, dos testes, afeta tudo e é um tema que tem que estar em debate nessa campanha municipal, campanha eleitoral que vem se aproximando. Os candidatos, não só a prefeito como vereadores, têm que se debruçar nisso para poder atender essa demanda crescente em Teresópolis e saber cuidar disso aí. Sobre isso, então, a gente vai trazer esse detalhe novamente dessa matéria que explica essa situação do crescimento populacional através da estimativa do IBGE. De acordo com estudos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, os números mostram que Teresópolis continua registrando grande crescimento populacional, 3 vezes a mais do que municípios vizinhos de Petrópolis e Nova Friburgo. Entre 2019 e 2020, a estimativa local passou de 182.594 para 184.240 pessoas, um crescimento de 1.646 teresopolitanos. No mesmo período, a previsão de aumento em Petrópolis foi de 487 habitantes e outros 527 em Friburgo. Utilizando os dados do último censo realizado pelo IBGE em 2010, os números em comparação aos outros 2 grandes municípios da região serrana do Rio de Janeiro também são motivo de preocupação para Teresópolis, visto que tal crescimento vem ocorrendo de forma desordenada e sem preocupação nenhuma com pontos como a mobilidade urbana. Segundo os dados do Instituto, 10 anos atrás a população local era de 163.746 pessoas, ou seja, 20.494 a menos que a estimativa atual. Enquanto isso, houve um crescimento de 10.761 pessoas na terra de Pedro e 9.076 em Friburgo. Hoje, tais cidades possuem 306.678 e 191.158 pessoas, respectivamente. A estimativa é referente a julho. O grande crescimento populacional de forma desordenada tem gerado cada vez mais problemas em Teresópolis. De acordo com o Detran, já são 104.744 veículos emplacados aqui, sem contar que estão em circulação outros milhares registrados em municípios diferentes. Apesar disso, as ruas e avenidas são as mesmas de décadas atrás. Por isso, conseguir um lugar para estacionar ou mesmo trafegar em alguns horários já é uma difícil missão. Além do trânsito, as unidades hospitalares são as mesmas do que quando a população era muito menor. E no sentido contrário, a precariedade da saúde é cada vez maior. Por isso, quem precisa de atendimento na porta de entrada do SUS em Teresópolis, a UPA, pode se preparar para esperar várias horas até ser analisado por um médico. Tá aí, então, essa estimativa do IBGE, que é um trabalho que o IBGE faz todos os anos de avaliar o crescimento populacional, até para guiar as políticas públicas de serviços públicos, enfim, todas as políticas públicas de atendimento à população são guiadas por essas estimativas do IBGE, que faz um censo de 10 em 10 anos. Inclusive, esse ano era para ter censo, mas por conta da pandemia da Covid-19 foi cancelado, foi adiado esse censo. Talvez no ano que vem ele ocorra, se não for em 2021, talvez em 2022, mas ele deve acontecer sempre de 10 em 10 anos. Vamos ver então, porque esse é um dado mais completo que vai guiar ainda mais até o direcionamento de verbas, enfim, o censo é muito importante. E esta semana, um assunto que tomou conta das notícias, do noticiário, mais uma vez foi a nota de R$200, o lançamento pelo Banco Central da nota de R$200, em que o desenho que foi escolhido, o personagem da nota foi o lobo-guará. Só que muita gente, na verdade, queria o outro animal, outro animal muito querido da população, que seria o cachorro caramelo, o cachorro caramelo que até já virou até tema de matérias aqui em Teresópolis muitos anos atrás. As
pessoas confundindo, achando que era o mesmo cachorro em dois locais muito diferentes da cidade, mas por todo o Brasil é uma marca esse cachorro que é o famoso vira-lata ou mestiço, como muita gente diz. Muita gente levantou a bola nas redes sociais uma campanha para que o governo mudasse, tirasse o lobo-guará e colocasse, na verdade, o cachorro caramelo. O Banco Central não pôde atender, já que já havia um estudo anterior, já havia uma pesquisa em que foi escolhido, então já estava tudo preparado. Só que o Banco Central, para atender com carinho essas pessoas que fizeram essa campanha, decidiu utilizar o cachorro caramelo na campanha explicativa, na campanha da nota de R$200. Vamos ver como é que ficou. Oi, pessoal! Eu fiquei sabendo de uma campanha pedindo a minha foto na cédula de R$200. Mas, gente, pra ser sincero, todo mundo já me conhece, né? Por isso, eu quero que vocês recebam com o mesmo carinho esse meu primo selvagem, o caramelo do cerrado, o lobo-guará. Ele agora também vai fazer parte do dia a dia de vocês, nessa nova cédula que tem muitos itens de segurança. Tá, eu sei que vocês me amam, mas chegou a hora do lobo-guará brilhar. Cédula de R$200, um novo valor para os brasileiros. Governo Federal. Está aí a propaganda do Banco Central. O cachorro caramelo não virou personagem da nota, mas virou personagem da campanha publicitária de lançamento da nota de R$200, a cédula que já está valendo, já tem vários itens de segurança aí, a nota que causou alguma polêmica porque ela é do mesmo tamanho da nota de R$20 e para as pessoas que têm deficiência visual, mesmo os cegos, não conseguem diferenciar com facilidade. Realmente é uma discussão aí que para o governo foi mais fácil fazer dessa forma para não ter que abrir um outro tipo de impressão. Utilizou a mesma máquina que faz a nota de R$20, enfim, é por aí que vai ser mesmo, vai ficar desse tamanho, por enquanto, a nota de R$200. E com isso a gente se despede aqui desse boletim, a gente encerra por aqui, lembrando que no site netdiario.com.br você tem um acompanhamento de todas as notícias importantes de Teresópolis, região, tudo que for também notícia nacional que afete aqui a nossa população, que você precisa saber, a gente vai trazer também em tempo real em netdiario.com.br. Lembrando também, hein, neste final de semana tem jornal O Diário de Teresópolis impresso nas bancas. Adquira o seu exemplar nas bancas do jornal O Diário de Teresópolis com o mais completo caderno de classificados, o mais completo noticiário sobre Teresópolis, Brasil, região, tudo para você também. Então não perca, adquira o seu exemplar neste final de semana. E acompanhe também a gente, nosso trabalho nas redes sociais. A gente tem aí o Facebook, tem o Instagram também para você ir lá fazer parte e saber das novidades, também interagir com a gente. Tem o nosso canal do YouTube também, já quase 38 mil inscritos no nosso canal. Inscreva-se você também e ativa lá o sininho para ficar sempre alertado, sempre receber esse alerta sobre novos vídeos e também, às vezes, você também, tiver o tempinho lá, acompanha ao vivo a nossa programação. Com isso, a gente também lembra você que a qualquer momento em nossa programação a gente volta com outras informações. Até a próxima!